Olá, graça e paz. Que bom encontrar você em mais um guia pastoral para a sabedoria, mais um GPS em que nos encontramos nessa sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, para refletirmos sobre algumas direções espirituais da parte de Deus. Fico muito feliz que você tenha chegado. Se você está ligando agora, está assistindo exatamente ao vivo, ou se você está assistindo gravado depois, em outro dia, que Deus te abençoe muito, que você seja muito feliz da parte do Senhor e que assim a gente possa discutir um pouco hoje, conversar um pouco hoje sobre essas direções espirituais que a palavra de Deus nos mostra num dia como um dia de hoje. Então convido você a puxar o seu banquinho, puxar a sua cadeira e refletirmos naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Então abra sua Bíblia já na nossa primeira coordenada do GPS de hoje. O GPS de hoje vamos pensar sobre a expressão nascer. Nascer, é isso mesmo. Nascer, e você vai comigo lá logo para a nossa primeira coordenada. Livro que Paulo, apóstolo, escreve aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 8, nos seus versos de número 16 e 17. É a nossa primeira coordenada do GPS de hoje. GP, para você que está chegando agora, né, seja muito bem-vindo, se aproxime, puxe a sua cadeira, o seu banquinho, né, se jogue no sofá, né, mas fique ligado com a gente e pegue a sua escritura sagrada, sua Bíblia, e abra aí Romanos capítulo 8, versos de número 16 e 17. É a nossa primeira coordenada, num GPS que hoje tem como ponto de destino a expressão nascer. Então eu vou tomar aqui o meu gole de café e você abre aí a sua Bíblia para a gente pensar sobre nascer. Muito bem, está comigo? Está aí já equipado? Então vamos lá para o nosso GPS de hoje. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Muito bem. Pergunto se você lembra do dia do seu nascimento. Pergunto se você lembra do dia em que você se tornou filho, em que você se tornou filha nesse mundo. Você lembra? Assim como eu acredito que não. Você não lembra do momento do seu nascimento. Você lembra da data do seu nascimento. Ah, te peguei, né? Você lembra da data, exatamente. Se você for perguntar a minha data, eu vou dizer, a minha data de nascimento foi lá em tanto do tanto, né? Data, dia tal, mês tal, todo ano eu me lembro, não esqueço. Minha data de nascimento é essa. Mas do dia exato do meu nascimento, eu não lembro. Eu não tenho memórias do momento em que eu tinha um dia, né? As nossas memórias não chegam a tanto, não chegam a esse momento. Embora nós saibamos, e a ciência nos demonstra, que ficamos sim com alguns marcos, alguns registros desde o ventre da nossa mãe. Mas a memória fotográfica do dia, assim como você pode me perguntar assim, Rômulo, você se lembra onde é que você estava no Réveillon de 31 para 1º de dezembro? Aí eu vou dizer, me lembro, eu estava em tal lugar, estava vestindo tal roupa, saí com tais pessoas, estava na igreja a tal hora, né, participei de uma ceia assim, assado. Né? Eu tenho uma memória fotográfica, eu tenho uma memória visual, mas do meu nascimento concreto, eu não tenho uma memória daquele dia. Eu tenho o registro e a crença da data, né? Inclusive tem até episódios curiosos de pessoas que não nasceram na data que nasceram, né? Então elas celebram até 2 aniversários. Por quê? Porque elas nasceram num dia, mas foram registradas em outro dia, e isso não muda o fato histórico de que elas foram dadas à luz, elas foram entregues à luz. Então, esse nascimento que nós experimentamos, todos que estamos aqui, experimentamos o nascimento concreto, experimentamos o nascimento real. Nós passamos pelo útero materno e viemos à luz para enfrentarmos a vida. Estamos aqui, enfrentando a vida, né? Eu estou aqui 39 anos depois, enfrentando a vida com uma epidemia, assim como você também está enfrentando a epidemia nesse século, algo que marca a nossa era, marca a nossa história de vida. Jamais vivemos dias tão singulares como os de hoje.
Mas se estamos enfrentando isso hoje é porque nós nascemos, é porque nós viemos à existência. Nós nos tornamos filhos. E aqui o apóstolo Paulo, nesse texto, ele escreve algo curioso aos romanos, porque ele diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então Paulo está dizendo aqui na Escritura Sagrada que nós temos uma ligação com Deus de filiação. De quem você é filho? Você é filho de alguém que foi seu pai, alguém que foi sua mãe. Mas aqui a Escritura Sagrada está nos revelando uma filiação espiritual. Exatamente, nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso nos deixa indicações de que há algo para além, há algo mais além desta vida que não pode ser desprezada. E agora que nós vamos para a nossa segunda coordenada, a gente estava em Romanos 8, versos 16 e 17, agora a gente vai lá para João, Evangelho de João, no seu capítulo 3, você posiciona a sua Bíblia aí, que eu posiciono a minha Bíblia aqui. Tudo bem com você? Tá passando esses dias de quarentena, estamos aqui, no nosso contexto local, aqui em Recife, aguardando uma definição se vai ter lockdown, se não vai ter lockdown, como é que vai ser, se a gente vai ficar mais fechadinho do que a gente já está, ou se não, Mas Deus está no controle, Deus está no controle e você pode sossegar o seu coração. Posicionou aí na segunda coordenada? Então vamos lá comigo. João, no capítulo 3, verso de número 5, diz assim, corrijo, verso de número 3, tá, gente? João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos, que era a pessoa com quem Jesus estava conversando nesse trecho da Escritura Sagrada, pergunta assim: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui, Jesus tem um bate-papo espiritual altamente transcendente com Nicodemos. Altamente para além do mundo natural, altamente para além das coisas materiais. Jesus está falando de um nascimento que é o nascimento que vai nos proporcionar essa outra filiação. Sim, porque nós já falamos que nós somos filhos de pais aqui nesta terra, pais dados por Deus para vivermos a experiência de sermos filhos, e alguns de nós já somos pais ou mães, não é verdade? Alguns de nós ainda não, né? Sou muito jovem ainda. Você pode dizer, eu sou muito jovem ainda, tal, não casei, tal, mas vai casar em nome de Jesus, a gente vai orar por isso, a bênção vai chegar, na sua vida, um dia oportuno de Deus. Mas o fato é que se você é pai ou não, você é filho. E se você é filho ou filha, um dia na sua jornada é muito provável, é muito certo de que você será pai ou você será mãe. Haverá uma filiação gerada a partir de você. E é aqui que a gente entra nessa conversa de Jesus, onde Jesus mostra que nós temos sim uma segunda filiação. É possível e é necessário, Jesus diz a mais, é necessário ter essa segunda filiação. Sabe por quê? Porque Jesus agora está falando com Nicodemos sobre o reino dos céus. Exatamente. Ele está falando sobre o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele requer uma outra filiação. Esse reino de Deus requer um outro nascimento. Captou? A palavra nascer. Requer um outro nascimento. E eu digo mais, um renascimento. É necessário a vocês nascerem de novo. Que coisa boa. Que coisa boa a gente ouvir isso de Jesus, porque o apóstolo Paulo, ele vai desenvolver isso na sua carta aos Romanos, mas fruto daquilo que ele já aprendeu de Cristo aqui. E Jesus ele fala para Nicodemos que nós temos uma filiação em Adão. Em Adão nós fomos gerados, nos tornamos humanos, temos a nossa árvore genealógica. Você é filho, é avô de fulano, tem como avô fulano, tem como tataravô fulano, e aí a sua árvore vai só
né, aumentando. Se você for desenhar, não sei se você já teve essa experiência de pesquisar a sua árvore genealógica e puxar até 4, 5, 6, 7, 8, 10 gerações atrás. É um trabalho, né, interessante. Mas você tem uma filiação terrena e Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, está dizendo para mim e para você que nós temos uma outra filiação, uma filiação espiritual. Assim como em Adão nós fomos feitos filhos nesta terra, em Deus, em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Veja que interessante, veja que coisa importante é nós termos essa consciência de que a nossa vida ela não se limita a este tempo. A nossa vida ela não se limita a esse momento em que estamos, por quê? Porque Cristo ele nos garante que aqueles que nascem do Espírito, esses entram no reino de Deus. A nossa vida ela não se infinda aqui, ela não acaba aqui, ela progride, ela avança para um reino eterno, um reino de bondade, um reino onde não há dor, um reino onde não há pranto, um reino de alegria, um reino onde a justiça é plena, um reino onde nós não precisaremos testemunhar injustiças, um reino onde nós não precisaremos viver as desigualdades que nós vivemos nesse reino, no reino dos homens. Mas no reino de Deus, nós temos acesso a esse reino de perfeição, esse reino que é um reino eterno, quando nós experimentamos o novo nascimento. E esse novo nascimento, o apóstolo João, ele vai continuar desenvolvendo essa ideia e eu convido você para ir para a nossa terceira coordenada no GPS. Você vai agora lá para a primeira carta de João. Primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 5, verso 1, você vai ver o apóstolo João dizendo-nos o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Vou repetir para você. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama o que dele foi gerado. Gente, nós somos seres orientados biologicamente, né? Nós temos a nossa bagagem genética. Você não pode fugir por ser filho de alguém, você não pode fugir de ter a cor dos olhos que você tem, você não pode deixar de ter a cor da pele que você tem, você não pode deixar de ter o cabelo que você tem, você não pode deixar de ter a beleza que você tem, você não pode deixar de ter a altura que você tem. Por quê? Porque isso é uma herança genética, é uma herança da nossa filiação, isso está no nosso DNA, não tem como ser diferente. Eu não poderia ter nascido com olhos azuis. Por quê? Porque meus pais tinham olhos castanhos. Então meus olhos só podem ser castanhos. De repente, se eu tivesse ali o meu avô, até que dava para ser, mas não tenho. Na minha árvore genealógica não tenho, isso não acontece. Então meus olhos só podem ser dessa cor. Da mesma forma você, o seu DNA ele vai traduzir a sua herança genética, a sua orientação biológica. Nós também temos uma orientação histórica. Nós somos fruto e produto de uma cultura onde estamos inseridos, onde nós fomos criados. Eu estou falando com você na língua portuguesa porque eu nasci num contexto, em um país onde falam língua portuguesa. Se eu quisesse falar russo, se eu pudesse falar russo, isso só aconteceria se eu tivesse nascido na Rússia. Agora, se eu quiser aprender, eu vou ter que estudar, né, porque não me é natural. E por quê? Porque eu estou imergido nesse contexto cultural do idioma português. Posso aprender um segundo, um terceiro idioma? Posso. Mas isso não me é natural. Não está na minha bagagem cultural. Né? Pode vir a ser, mas não está. Da mesma maneira, quando nós pensamos na nossa filiação espiritual, pensamos naquilo que nascemos enquanto seres espirituais, nós vamos ver que isso vai nos proporcionar também uma bagagem espiritual. Vai nos proporcionar um DNA espiritual. E é isso que João apóstolo está falando aqui na sua carta. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é filho de Deus, ele é nascido de Deus. E aqui a gente vê a condição para que aconteça o novo nascimento. Como eu sei se eu nasci de novo ou não? Como eu sei se eu experimentei o novo nascimento ou não? Simples. A Escritura Sagrada me diz: se eu creio que Jesus é o Cristo nascido de Deus.
se eu creio em Jesus, se eu tenho isso como confissão da minha fé, eu sou nascido de Deus também. E João apóstolo, ele continua dizendo: e todo aquele que ama o Pai, também ama o que dele foi gerado. Então eu terei um amor por Jesus, eu terei uma devoção pelo Cristo vivo, pelo Cristo que venceu a morte, pelo Cristo que nasceu, se fez humano, nasceu, morreu, mas ressuscitou. A minha vida será dedicada para o louvor de Cristo Jesus. E isso é uma característica espiritual daqueles que foram gerados de Deus. É por isso, querido e querida, que eu quero que você puxe na sua memória agora. Essa data talvez você vai ter na sua memória. Qual foi o dia do seu renascimento? Qual foi o dia em que você renasceu? Esse dia, muito provavelmente, você, além de saber a data, você também saberá o dia. Então, deixa aí nos comentários qual foi o dia que você nasceu em Cristo. Qual foi o dia que você nasceu de novo? Qual foi o dia em que você creu em Jesus e se tornou filho de Deus? Você tem essa memória? Eu tenho essa memória. Eu lembro do dia em que eu fiz a minha decisão, fiz a minha oração a Deus de maneira muito especial, dizendo: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o meu Salvador, e eu quero tê-lo como Senhor da minha vida. Eu fiz essa oração um dia quando eu era criança. Eu fiz, e nessa data eu celebro ao Senhor. A cada momento, isso já se faz, já se vão o quê? 30 anos, né? 31, deixa eu contar aqui, 31 anos, passou para fazer 31 anos esse ano, de que quando criança eu fiz a minha decisão por Cristo. E isso é muito valioso da nossa história de vida. Sabemos que nascemos, Deus nos deu a oportunidade de semear em nós a fé. Uma fé que nós não teríamos naturalmente, jamais nos seria possível irmos a Deus de maneira voluntária e espontânea, dada a nossa depravação total, dada o nosso estado de queda irreversível, a não ser que nós fôssemos alcançados por uma graça que não se pode resistir, por uma graça irresistível. Deus, quando Ele semeia em nós a fé, Ele faz isso, nos dá esse dom da fé para que nós possamos experimentar o novo nascimento. E é isso que eu quero pensar com você, porque nós temos para além disso. Nós temos muito mais do que a experiência humana nos pode dizer. Eu gosto de um pensamento que nos revela, de um teólogo chamado Teilhard de Chardin, teólogo jesuíta, onde ele diz que nós não somos seres humanos que têm uma experiência espiritual. Nós não somos seres humanos que temos uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma breve experiência humana. Deus, Ele fez o homem, e como Ele conta lá no Eclesiastes, e pôs no coração do homem a eternidade. Esse estado que nós estamos aqui é um estado temporário, é um estado provisório. Por isso que nós temos essa passagem para vivermos uma eternidade. E é muito bom sabermos que aqueles que nasceram de novo, esses viverão o reino de Deus eternamente. Como é bom sabermos disso e termos essa confiança no Senhor. É por isso que nesse momento em que nós estamos às portas de celebrarmos uma data comemorativa, e esse ano vai ser diferente, o Dia das Mães, eu comemoro um dia de homenagens para aquelas que nos permitiram a oportunidade de nascer nesta terra, nascer nessa existência biológica, psíquica, essa existência que estamos aqui. Nós agradecemos a Deus pela vida das nossas mamães, mas também agradecemos a Deus porque em Cristo nós fomos gerados filhos de Deus. Nós podemos experimentar esse novo nascimento. Que bom é sabermos dessa verdade que as Escrituras nos revelam. E gostaria de orar com você nesse momento. E se você de repente quer se tornar filho de Deus, quer se tornar filha de Deus, ainda é tempo. Ainda é tempo de você fazer uma oração e confessar Jesus como o Senhor da sua vida, confessar Jesus como seu Salvador, você ler as Escrituras Sagradas, você procurar alguém que tenha maturidade espiritual em Cristo para informar a um outro discípulo de Jesus que você fez essa decisão na sua vida. Gostaria muito de orar por você, peço a você que mantenha a sua caminhada cristã firme nesses dias de epidemia, que você não se deixe esmorecer, que você
busque no Espírito Santo renovar a sua alegria, porque a nossa alegria ela não pode ser tirada pelas circunstâncias. A nossa paz é uma paz que Jesus Cristo disse, é uma paz que eu não dou como o mundo a dá. Mesmo no tempo da tribulação, nós podemos experimentar uma paz que vem de Cristo. E essa paz, ela supera o isolamento social, ela supera a quarentena, ela supera o lockdown, ela supera quaisquer outras circunstâncias adversas. Posso orar agora com você? Então, oremos nesse sentido, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor nos deu a graça de sermos feitos Teus filhos. E é por isso, Pai, que Te agradecemos por essa filiação, porque nascemos em Cristo Jesus, porque experimentamos um novo nascimento. E é assim, Pai, que nós queremos Te dar graças, queremos Te pedir em nome de Jesus que o Senhor vá ao encontro dos nossos irmãos que estão orando agora comigo nessa transmissão, que estão orando agora do outro lado, assistindo a esse vídeo da internet, seja no dia de hoje ou seja em quaisquer outros dias posteriores, que a Tua bênção os alcance, que eles possam receber de Ti, Pai, conforto, que eles possam receber de Ti, Senhor, consolo, recebam de Ti um novo ânimo, que a Tua bênção de esperança, de alegria, de saúde, de fé, possa alcançá-los agora no nome precioso de Jesus. É assim que oramos, desejando uma bênção sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs e de todos aqueles que nos assistem agora. Conforta a alma aflita, supre, Senhor, derrama a Tua provisão à alma que está necessitada do pão físico e do pão espiritual. Fortalece os nossos irmãos e irmãs profissionais de saúde que estão enfrentando a epidemia nessa linha de frente, estão se desgastando. Fortalece, Senhor, e cuida daquelas pessoas que contraíram o vírus, que o Senhor possa garantir a elas, Pai, saúde nesse processo de restauração, dar a elas uma bênção de cura. Te pedimos, Pai, por aqueles que estão enfrentando dificuldades econômicas, que nós sejamos, Senhor, solidários e que a nossa solidariedade possa ser a expressão do Teu amor na vida de cada pessoa que pode ser alcançada pelos gestos de compaixão. Te pedimos por aqueles, Senhor, que estão precisando trabalhar em serviços essenciais, que o Senhor os guarde também. Abençoe a Tua igreja, abençoe os nossos irmãos e irmãs e que nós assim cresçamos e vivamos para a glória de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Foi muito bom encontrar você nesse GPS de hoje e a gente se encontra nas próximas atividades virtuais da igreja. Amanhã, sábado, a gente tem a oração jovem online às 16 horas. No domingo, nós temos o culto da nossa celebração às 9 da manhã e às 18 horas. Eu falei 10 porque 10h30, quando acabar o culto, aí você fica ligado agora, viu? Papai, mamãe, todo mundo está nos assistindo. Quando acabar o culto começa às 9 da manhã. Às 10h30 a gente tem uma novidade. A gente tem um culto infantil online. Pois é, a gente vai ter um culto infantil preparado para a celebração das nossas crianças diante do Senhor Jesus. Então será um momento muito especial também de celebração. Então, nesse domingo, vou repetir a agenda. 9 da manhã, celebração de adoração ao Senhor com toda a igreja. Acabou o culto, 10h30, vem a celebração infantil. Culto infantil online também, no mesmo canal da igreja. E às 18 horas, nosso culto de celebração noturno, nós esperamos por você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Beijo no coração, cheiro forte e que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.